Bom, gente, e quem vai explicar para a gente, tentar traduzir isso daí, é o economista Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital. Marcos, bom dia e bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E realmente, já era esperado essa alta de ontem, tá? Todo o mercado estava aguardando uma alta de 0,5%, então não foi surpresa para ninguém, né? Seria surpresa se não tivesse nenhuma alteração, né? Mas não foi surpresa para o mercado, então ontem atingimos aí a 13,75. Lembrando que no dia 16 de junho do ano passado, a taxa Selic estava em 4,25, então assim, ela aumentou em um ano basicamente 9,5%, que não acontecia há muito tempo, né? Nessa nossa economia pós-plano real, aconteceu uma alta tão abrupta em tão pouco tempo, ela realmente não acontecia, né? Mas que bom, de um certo lado, que o Paulo Guedes conseguiu visualizar isso, essas mudanças no mundo mesmo, né? A gente não está falando só de Brasil, essa inflação está atacando aí todos os países, né? E que bom que isso foi feito antecipadamente, porque na visão do mercado está quase chegando aí no final do ciclo das altas, né? O mercado está traçando aí 14%, então talvez aí suba mais 0,25 na próxima reunião do cupom. Vai depender muito aí da carta que o cupom vai passar depois para o mercado, que aí a gente vai dar uma olhada detalhadamente, palavra e vírgula, para ver se é realmente um indício de uma estagnação agora na taxa de juros, ou ela vai subir mais um pouquinho. O Marcos, essa sinalização do Copom para 2024, né, com a preocupação da inflação em 2024 e com as agruras todas que teremos em 2023, certo? Seja lá qual for o governo, ele vai chegar com um déficit de quase 300 bilhões para administrar, certo? O Auxílio Brasil, os dois candidatos principais aí já estão sinalizando que esses R$600 não vão mudar e outros benefícios dados vão ser muito difíceis de ser retirados. O Copom está dizendo que 2023 a gente vai continuar com uma inflação alta, ou talvez estagnada num patamar elevado, ou seja, o ano de 2023 já estaria perdido, ele já está tentando trabalhar para 2024, para tentar fazer a inflação voltar dentro da meta? É que, infelizmente, o Copom ele faz as medidas que ele está tomando já, mas quando a gente vê né, um pouco de descontrole no mundo, não somente no Brasil, ele faz uma sinalização para o mercado, ele tem um ponto de vista e está traçando uma meta, mas assim, esse ano tem eleição. Essa semana, um início de uma crise aí, Taiwan-China, né? A gente viu esse ano que quase um mês fechado o principal porto do mundo, né? Por causa da Covid, a China fechou o porto, então assim, pensa a quantidade de navios que não conseguiu desembarcar, não conseguiu trazer, né? E tudo isso envolvendo a parte macroeconômica e micro aqui do Brasil. Para o Cupom, realmente é um cálculo que, para ele analisar, atualmente ele tem que estar trabalhando mês a mês, né? É difícil de traçar 2024 pensando que em 2022 a gente já está tendo uma série de confusões, né? Pois é, agora, Marcos, explica para os nossos ouvintes o que significa quando o Copom aumenta a taxa de juros, quando nós temos uma inflação. Bom, a inflação ela corrói nosso salário, né? E qual que é a expectativa? Primeiro, o que acontece com o trabalhador comum, com a economia? E qual que é a expectativa de vocês para o futuro? Nós teremos um 2022, um segundo semestre tão ruim quanto o anterior, e 2023 também. Nós temos aí uma perspectiva de um controle maior da inflação ou não? Continuaremos com a inflação alta e os salários aí corroídos? A inflação, ela é uma das piores coisas que pode acontecer na economia, né? Porque ela realmente ataca todo mundo e a parte de alimentação, que é o básico que a gente precisa para sobreviver, né?
Mas vamos lá. A Selic ela é uma taxa básica de juros da economia. Então, é um índice econômico, né? E aonde que ele influencia? Que aí influencia tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande. Porque ele influencia a parte de empréstimos, financiamentos e investimentos. Então, vamos pensar que quem financiou uma casa no ano passado pegou uma taxa lá de 6%, 8% ao ano. Você vai num banco hoje tentar financiar alguma coisa. Você não vai conseguir uma taxa inferior a 11%, 12%. Então, quer dizer, isso quando você pensa num financiamento de uma casa para 30 anos, você faz o cálculo e você vai ver a diferença que dá, né? Para o empresário, mesma coisa. Ele precisa estar captando, ele precisa estar pegando dinheiro emprestado do banco para estar realizando um aumento, né? Tanto para o capital de giro, quanto para o aumento do que ele quer, dos objetivos que ele tem na empresa dele. Ele vai olhar lá uma taxa de 13%, porque geralmente os bancos praticam o quê? Uma taxa de CDI mais uma taxa pré na hora do financiamento, né? Para grandes empresas, ou médias empresas. Então é CDI mais uma taxa pré. Aí você vê uma taxa de 13,75 mais uma taxa pré, o empresário ele acaba segurando, né? E aí na última faixa, que é a parte do investimento, você começa a comparar. Será que vale a pena eu aplicar no meu negócio, na minha empresa, ou vale a pena eu deixar meu dinheiro parado aplicado? Se hoje ele está rendendo 3,75, é o fator risco-retorno. Então, muitas vezes ele vai dizer assim, não, olha, eu não vou investir agora, vou deixar meu dinheiro aplicado no banco, né? Vou estar ganhando lá meus 13,75 ao ano, e por enquanto eu não vou investir. Então, o aumento da taxa de juros, ele freia a economia, né? E ele freia a economia para tentar segurar a inflação, né? Claro que isso não é algo perfeito. Quando você aperta no freio num carro, ele freia na hora. Quando você freia aumentando a taxa de juros, ele leva geralmente em torno de 5 a 6 meses para aquela decisão que você tomou lá atrás, ela ter efeito real na economia. Mas, Marcos, esse freio na taxa de juros, ele não está em contradição exatamente com o momento do Brasil, de que o governo vai jogar mais dinheiro no mercado e isso vai acabar pressionando os preços fatalmente, né? É uma questão normal isso, quanto mais dinheiro tem no mercado, com esse dinheiro todo que o governo vai jogar para ajudar os mais pobres, aí ajudar outros setores da economia também, eles vão acabar pressionando os preços, né? E aí o Banco Central vai se ver num mato sem cachorro, porque ele tenta pressionar de um lado para tirar dinheiro do mercado, aumentando a taxa de juros, enquanto que o governo está colocando mais dinheiro no mercado. Quer dizer, é uma guerra, né, na realidade, que no fim o consumidor aqui no meio fica perdido, né? Porque ele está recebendo mais dinheiro, muitas vezes, às vezes do governo mesmo, e vai comprar e está tudo muito mais caro, porque a demanda aumenta bastante nesse momento. A tua colocação foi perfeita, né? Mas, infelizmente, nem tudo que a gente pode estar fazendo de benefício para a economia na parte política ocorre, né? Então, o que tu falou é perfeito. A gente está tentando frear, né, aumentando a taxa de juros, frear a inflação, mas quando você injeta dinheiro no mercado, né, como artificialmente, né, como está ocorrendo com o Auxílio Brasil, né, e isso de alguma maneira vai incrementar o quê? O consumo, né, e tanto que, por exemplo, eu que atuo, né, diretamente com Bolsa de Valores, você vê aí ações do setor de varejo começaram a subir, porque lá atrás, quando isso ocorreu na pandemia, né, muito foi utilizado para onde? Para o comércio e muito foi utilizado também para o ramo de supermercados, né? Então, realmente é uma contradição, mas a gente está em ano eleitoral e, enfim, todas as armas estão sendo utilizadas para chegar no fim, né, que é na urna. Então, muitas vezes, o que o governo está realizando do lado no cupom, né, e o que está sendo realizado na parte política está tendo aí um contrassenso, está tendo um desequilíbrio, né? Isso não pode gerar um alto preço a ser pago o ano que vem, por exemplo? Pelo próprio isso vai gerar, né? Porque quando você fala de um país, você pode comparar a sua residência.
quando você começa a consumir mais e quando você começa a utilizar, por exemplo, o cheque especial, em algum momento essa conta vai vir, né? Então, o Brasil, ele tem que tomar a iniciativa de tomar decisões que não sejam decisões simplesmente imediatistas, né? Quando você faz um Auxílio Brasil, quando você financia lá os caminhoneiros, os taxistas, isso é algo artificial, e algo artificial, em algum momento, vai ter que ser pago a conta, e essa conta pode vir até com um aumento da inflação, porque, por exemplo, a inflação ela é gerada também do dinheiro que a Casa da Moeda está gerando, né? E também porque uma das formas de o governo se financiar é emitindo títulos públicos, né? Quando a gente vai lá comprar lá os títulos do Tesouro, né, aquilo é um dinheiro que o governo capta. E quando ele aumenta a taxa a 13,75, ele está pagando mais juros. Então, de um certo lado, ele capta dinheiro, né, e de um outro lado, ele paga mais juros. E o estrangeiro, muitas vezes, que em anos anteriores ele vinha com essa taxa atrativa, hoje ele não está vindo tanto, porque lá nos Estados Unidos a taxa de juros também está subindo, e com o mundo meio confuso, ele vai para onde? Ele vai para a segurança, então ele acaba indo para os Estados Unidos. Então, não está vindo também muito dinheiro para cá, e isso, né, indica pelo dólar, né? Com aumento da taxa de juros, geralmente o dólar caía, mas isso não está ocorrendo ultimamente. Bom, são 10 horas e 22 minutos, nós estamos entrevistando o Marcos Labate, ele é sócio fundador da GT Capital. Ô Marcos, agora sim, você seria o cavaleiro do apocalipse, né, pelo jeito, né, ou é o Paulo Guedes que é o cavaleiro do apocalipse, porque o ano que vem, então, nós não teremos, assim, na perspectiva sua, porque, olha, nós temos eleições esse ano, quando tem eleições, tudo fica muito nebuloso, as pessoas não vão investir porque estão avaliando quem que vai ganhar, quem não vai, como que vai ficar a economia. Para o ano que vem, a perspectiva de vocês, então, é de que nós tenhamos um repeteco de 2022? Os indicadores, tá? Toda segunda-feira, todos os principais economistas, eles falam a sensibilidade do mercado, né? A sensibilidade do mercado para o ano que vem é uma sensibilidade melhor, envolvendo Selic, envolvendo inflação, né? Só que, se a gente parar para perceber, a gente está vindo de uma pandemia, a gente está vindo de uma paralisação lá na China, porque lá eles realmente fazem um lockdown de fechar cidades e, às vezes, fechar territórios, né, estados, né? Então, isso complica o fluxo de cargas vindos e indo do Brasil, né? A gente pegou agora uma guerra com a Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia. E a gente está vendo agora uma tensão entre Taiwan e China. Então, assim, infelizmente, no momento atual, não é nada positivo para a economia mundial e, consecutivamente, para a economia brasileira. E a gente está vendo, ainda tem um ano eleitoral. E como vocês mesmos relataram, esse Auxílio Brasil, ele é um dinheiro que é injetado, mas é um dinheiro que o dinheiro ele vai ser repassado de algum lugar, ele tem que vir. E a conta a gente vai estar pagando lá na frente. Então, o momento ele não é bom, tanto para a economia mundial quanto para a economia brasileira. Então, assim, ser otimista nesse momento, eu acho que ninguém está sendo, né? Mas, historicamente, na economia, ela acaba encontrando maneiras de resolver conflitos, né? Mas, no momento, a gente está tendo muito mais notícias negativas do que um horizonte positivo daqui para frente. Então, respondendo a tua pergunta, o momento ele é muito nebuloso. Agora, assim, desculpa, Edmilson, se eu só perguntar uma coisinha, eu já te passo. Eu não sei, Marcos, se você vai poder me responder, mas para o Brasil, neste momento, que tipo de economia seria mais adequada, né? Seria uma mais liberal, ou em que o Estado fosse mais presente? Como que você avaliaria? Bom, aí dando a minha opinião pessoal, Isso. tá? Eu acho que todo extremo nunca ele é positivo, não somente na parte de política e econômica, né? Então, a gente tem um país que a gente não pode comparar ele com outros países.
Quando alguém compara lá países desenvolvidos com o Brasil, a gente está comparando coisas diferentes. Como também a gente não pode se comparar a Argentina, também são coisas diferentes, né? Então, assim, o Brasil, ele viveu uma extrema esquerda, está vivendo agora uma extrema direita, né? Talvez o equilíbrio seria interessante, um meio termo disso, um centro-direita. Então, assim, olhar para essa parte social, mas também ter uma responsabilidade grande perante o momento atual e as futuras gerações, né? Eu gosto tanto de economia porque a economia, ela realmente, na história do mundo, ela acompanha a história do mundo, né? Acontecimentos do passado foram, muitas vezes, através de momentos econômicos, né? Então, se a gente não notar que a gente precisa fazer o dever de casa, sem pensar nessa parte de gastos tão extremos como a gente realiza, a gente vai, em algum momento, encontrar um equilíbrio que a gente possa estar fazendo com que a economia brasileira seja o que ela é, de ser uma economia que ela tem que se realmente abrir mais para o mundo. A gente é um país extremamente fechado. Se a gente for parar para pensar, a gente é um país extremamente fechado economicamente, então a gente tem que abrir, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o lado social. Então, assim, não dá nem para olhar muito para um lado, nem olhar muito para o outro. Eu acho que um meio termo de olhar a parte social, de realmente ter um auxílio para os mais carentes, mas também sem comprometer, né, o desequilíbrio das contas, como uma casa, né, como todo mundo que faz todo mês os seus cálculos da sua vida pessoal. Eu acho que seria o ideal. O Marcos, você disse que o empresário, né, quando ele olha para o comércio, para o setor dele, para a economia como um todo, ele muitas vezes vai preferir colocar o dinheiro no investimento do que colocar na empresa dele, já que renderia mais. Agora, tirando o empresário de lado, que é um investidor meio forçado nessa circunstância aí, o investidor comum, aquele cidadão que tem um dinheirinho aplicado, que às vezes está na poupança, ou às vezes está num fundo de ações, o que você recomendaria? Calcar os seus investimentos atrelados a Selic, em CDIs, por exemplo, e hoje em diante, pelo menos por um bom tempo? Seria essa uma recomendação? Tá, ótima pergunta. Eu sou muito fã, tá? Eu sou fã de aplicações que têm uma taxa pré-fixada mais inflação. Porque se a gente for olhar lá não vamos olhar agora os últimos 12 meses, que foi realmente extremo, mas se a gente olhar os últimos 10 anos, a inflação no Brasil fica na casa entre 5% a 6%. Então, se a gente conseguir fazer uma aplicação que seja pré-fixada, então quer dizer, você consiga determinar uma taxa mais inflação, que é o IPCA, num médio, longo prazo, num pensamento de acumulação para um futuro, seria uma estrutura ideal. Se o investidor pensar no curto prazo, algo envolvendo esse ano, ou até metade do ano, aplicações atreladas à Selic, então as aplicações pós-fixadas seriam ideal. Então, assim, respondendo a tua pergunta, curto prazo, aplicações envolvendo a Selic, médio a longo prazo, aplicações com uma taxa pré mais inflação, no meu modo de ver, seria o mais conveniente envolvendo o Brasil. Bom, eu quero agradecer o Marcos Labate, ele é sócio fundador da GT Capital. Muito obrigada, Márcio, por ter atendido o pedido da Rádio Bandeirantes de Campinas, e um bom restinho de semana para você. Tá, muito obrigado, agradeço ter participado, estou à disposição para também futuras conversas, né, poder acrescentar, poder fazer com que as pessoas também entendam um pouco mais da economia, e também sabendo o que isso pode afetar diariamente na vida deles. Tá certo, muito obrigada. Bom, gente, e nós vamos para um intervalo e voltamos.